Olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui ao nosso canal Academia HQ ou Apometria na Harmonização Quântica também, como vocês já muito conhecem. Sérgio Oliveira uma vez mais aqui para trazer um pouco de reflexão, para a gente poder esclarecer algumas coisas ou simplesmente para você que está chegando agora nesse universo do despertar consciencial, para que você comece a entender, comece a compreender alguns fenômenos, alguns aspectos dentro desse processo de despertar consciencial, de forma que você não precise ficar preso a nenhuma estrutura filosófica ou religiosa, que você tenha aí o teu processo de verticalização, tá certo? Então, Sérgio Oliveira uma vez mais aqui com você, abrindo esse campo, né? Como eu sempre digo, sou um guardião, eu sou o porteiro aqui e a minha maior preocupação é que você tenha uma jornada o mais agradável possível dentro do seu processo de despertar sem nenhuma interferência. E hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante e cada um que vem falar sobre ele traz a sua verdade segundo a sua perspectiva ou a sua percepção dentro daquilo que acredita. Como eu sempre digo, aqui a gente não tem uma ideia de uma verdade única e absoluta, mas sim, né, de que você encontre o seu processo, o seu momento, o seu jeito de fazer as coisas sem que você precise estar dependendo de outras pessoas. E esse assunto de hoje, ele é muito importante, porque eu quero já começar com uma pergunta para você aqui. Você já teve aquela sensação de dormir a noite inteira e acordar esgotado? Às vezes você deita para dormir e quando você volta pior no sentido de cansaço. Ou você já sentiu, por exemplo, que a sua energia ela estiver sendo drenada sem motivo aparente. Você fala, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, mas tem alguma coisa que não tá rolando aqui. Se você já fez essas perguntas, então é para você esse vídeo aqui. Se eu falar para você que existem forças que não são visíveis, né? Elas são invisíveis, vamos dizer assim, que podem estar sugando a sua energia sem que você perceba. E o pior, tá? Você pode ter ou estar, né, ter permitido ou estar permitindo sem saber. Então fica comigo que nesse vídeo nós vamos falar sobre essa proposta de entendimento desse esgotamento energético segundo essa visão aqui da Academia HQ. Muitas pessoas, elas pensam, né, que dentro desse processo desse esgotamento físico, na maioria das vezes é algo que está relacionado simplesmente a uma deficiência química no corpo, alguma vitamina, né, algum processo alimentar que você está fazendo de forma irregular. Eu sempre recomendo às pessoas que quando vêm com esse discurso, olha, procurem uma nutricionista, alguém que seja de sua confiança, procure um endócrino. É interessante você ter esse olhar sim, você saber o que está acontecendo. Feito isso, esse é a primeira dica, né? E depois eu venho para essa parte espiritual, vou chamar de espiritual, que é mais fácil vocês entenderem agora. Por quê? Porque o que pode estar determinando esse nível energético não é apenas o descanso, mas também os vínculos sutis que nós criamos, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas e os lugares onde você anda. Eu, por exemplo, tenho pessoas que, principalmente nesse período do carnaval, esse ano eu não fiz isso. A pessoa se arrebenta toda no carnaval, depois volta aqui pedindo ajuda. Eu não atendi mesmo. Esse ano eu não fiz isso. Por quê? Porque você precisa entender que os locais onde você está, a forma com que você transita, né, nesses ambientes, isso vai sim trazer para o teu quadro energético, para o teu campo energético, uma estrutura, às vezes, de obsessores que você nem faz ideia. E aí você fica, por exemplo, responsabilizando uma alimentação, você vai responsabilizar um determinado tipo de desenvolvimento da medicina e aplicação de medicamentos e falar, isso aqui para mim não deu certo. Porque não é só isso. Nós precisamos entender que essa estrutura energética, e principalmente nos dias atuais, nós temos que expandir a nossa consciência, entender que no plano astral acontecem situações muito, mas muito perversas de drenagem energética. Muito. Por exemplo, uma coisa bem simples. Eu fui gravar esse vídeo aqui hoje, aí eu tenho um trabalho, né, com o seu Zé Pelindra, com o Lard Lave, que é a estrutura de comando. Ele falou, cara, proteja a tua cabeça hoje. Olha só, então botei o chapéu aqui, fui ali, peguei o chapéu, coloquei. Por quê? Porque pediram para proteger. Então hoje, de repente, o trabalho que está acontecendo, a forma como está acontecendo, né, o jeito, a movimentação, eu preciso estar melhor protegido. Então eu também estou nesse cenário, eu não estou isento. Compreende? Então, não é só a alimentação, não é só o sono, mas eu preciso começar a olhar também para esse ponto que é a minha conexão energética, por onde eu estou andando, com quem eu estou andando. E aí sim, agora eu quero falar para você como é que isso acontece também no plano astral. Eu preciso deixar isso muito aberto aqui, esclarecer um pouco mais, porque na maioria das vezes, quando a gente não trabalha essa questão da espiritualidade, já tem um vídeo anterior, se eu não me engano, que eu falei sobre mediunidade, né? Se a gente não entende como é que isso está funcionando, como é que isso está acontecendo, eu posso ter acordos que você vai dormir, por exemplo, você não faz as ativações corretas, e quando você sai do teu corpo, ali
já começa a vampirização. E o detalhe é que a vampirização acontece no corpo físico, que é um corpo, não vou falar disso aqui. Você tem essa vampirização energética no corpo físico e no corpo astral, certo? Você tem essa proposta de drenagem energética tanto no plano astral quanto no plano físico. Eu falo muito para as pessoas que me procuram às vezes, em dois casos, né? A pessoa vem com, ela tem aquelas os ataques sexuais, né? Durante a noite. Tá, e às vezes ela tem esse ataque no plano astral e tem o orgasmo no corpo físico. Então tá, será que não tem nada acontecendo no corpo físico? Eu quero deixar só essa interrogação aí pra você. Será que se você tá sentindo uma reação química, bioquímica no teu corpo físico, será que não tem nada acontecendo mesmo? Será que não tem ninguém ali com você? Daí a importância de você entender e aprender como que faz essa proteção, né? Tem um outro trabalho que eu acho bem interessante, que às vezes as pessoas vêm buscar ajuda, né? Eu falo que são os obsessores ocultos ali, né? Faz uma apometria para minha empresa, faz uma apometria para minha casa, quero dar uma limpada aqui, quero fazer uma limpeza mais profunda. E aí quando a gente vai observando o ambiente, o aspecto, tá cheio mesmo de energias intrusas ali, que são obsessores, mas que elas são convidadas a estar ali pelas pessoas que frequentam aquele espaço. O rastreamento mesmo que é feito sobre esse aspecto não é sobre o padrão físico do lugar, especificamente falando, mas sim das energias que estão coabitando ali. Quando a gente faz esse trabalho da apometria, geralmente a gente chega nesse ponto de fazer essa limpeza, de tirar essas energias e encaminhar as energias para o lugar que cada uma tem uma proposta de tratamento, né, ou aprisionamento, depende muito do caso. E aí as pessoas que contratam o serviço, eu preciso falar para elas, olha, quem chegou ali, quem fez isso, quem fez aquilo. Pessoas que, por exemplo, no seu ambiente de trabalho têm relação sexual escondida. Vocês não fazem ideia o problema que vira ali. Tá? Acha que ninguém está vendo, que ninguém vai descobrir. Aquilo vai adoecendo o ambiente. Pessoas que têm ações ou transações ilícitas, você tem alguém sustentando ali com você. Então, quando você vem para essa interpretação, como eu estou dizendo aqui, estou dando alguns pontos para você observar. Por quê? Porque tem algumas egrégoras que estão no controle dessas propostas, dos ambientes, as crenças às vezes que as pessoas têm. E aí você não vai conseguir fechar o pacote se você não entender quais são os pontos possíveis, né, de falhas de proteção que estão também drenando a tua energia. Então pensa comigo assim, se você tem uma proposta de entendimento sobre o aspecto físico, né, essa estrutura biológica, e começa a olhar para a estrutura energética, você começa a cuidar de tudo isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado o teu sucesso, o teu êxito em todas as etapas. E aqui eu posso falar para vocês até mesmo de cura física. Pessoas que têm uma melhora no seu quadro físico, aquela patologia que há anos às vezes está buscando ali uma evolução e não conseguia. E passa a avançar, passa a ter um melhor entendimento depois que começa a observar o que? O padrão energético. Então eu preciso falar para você, porque se você, por exemplo, estiver dentro de um padrão vibracional e você não se dá conta, você pode estar sendo sugado energeticamente à noite e você nem sabe disso. Você nem sabe, nem faz ideia. A chave para sair disso, gente, não é fazer um bom ebó com um pai de santo responsável, por exemplo, como tem gente que faz, não é tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar. Tem gente que quase morre afogado e não acontece nada. Não muda nada, por quê? Porque você precisa abrir outras percepções, tá? Onde você esteja no comando, para que você dê as coordenadas, para que você comece a ajustar quem sim, quem não e quem nunca no teu campo energético, ok? Pessoal, então é o seguinte, para você, né, se você quiser melhorar esse processo, né, você tem que reconhecer que a sua energia pode estar passando por isso, é quase impossível você não passar, e às vezes ela está sendo drenada e não adianta você fazer só uma suplementação, que você não vai conseguir o êxito no processo todo, você precisa equilibrar isso tudo. A segunda é identificar como essas influências, quem são, de onde vêm, como são essas influências, né, para que você comece a se proteger. E você não precisa mais viver com esse cansaço constante, sabe? A sensação de peso energético, eu não consigo, parece que o dia para mim é muito grande, é muito longo, né? O dia é muito longo, eu tenho muita coisa para fazer e não dou conta, e não é assim. Tá? Não precisa ser assim, tem vários fatores que a gente precisa olhar, e não é só também simplesmente um fator de você buscar, como eu disse anteriormente, um banho de ervas e tudo mais. Você precisa trabalhar o teu aspecto cognitivo. Uma das formas que eu acho muito legal, até eu mencionei anteriormente, sobre quando eu faço as apometrias, né, nos ambientes, né, empresariais, na residência das pessoas e tudo mais. A apometria, na minha opinião, hoje, ela é uma das maiores e melhores ferramentas. Eu sempre falo aqui do TEAC, né, que é o nosso processo individual de crescimento, individual de autodesenvolvimento.
Quando a gente fala da apometria, eu quero falar do curso de apometria que a gente oferece aqui também. Quando a gente fala da apometria, são 2 dias, por exemplo, que a gente entra num campo, as pessoas são levadas para uma escola, no plano astral, para fazer parte de uma egrégora, onde nós estudamos vários desses pontos que são fundamentais na compreensão e no entendimento de como, primeiro, fazer uma blindagem, segundo, como encaminhar essas energias. O que eu mais atendo, às vezes, tem mês que eu só atendo terapeutas, é impressionante. As pessoas que vêm para o trabalho, vêm buscar o entendimento, por quê? Porque elas não conseguem fazer a blindagem no seu processo. Tá? Então, esse movimento, a apometria hoje é uma das ferramentas que a gente tem aqui para quem quer ampliar o teu processo de entendimento. Veja bem, você faz o seu autodesenvolvimento, agora quer potencializar isso, quer entender o cenário que está à sua volta, quer entender como é que você lida com isso e até mesmo a autoridade, ter mais autoridade sobre essas energias, sobre os obsessores, quer aprender a utilizar os Merkabas de proteção, né, fazer uma calibragem dos Merkabas dentro do teu campo, bora fazer um trabalho de apometria, entender e expandir o campo. Tá? Então, eu quero deixar hoje aqui esse convite para vocês que têm essa visão, né? Conhecem pessoas que estão passando por esse processo e que merecem se libertar de remédios, se libertar de pessoas que precisam toda vez buscar uma ajuda, sendo que você tem como desenvolver essas habilidades. Tá? Nesse curso, eu quero sempre deixar claro que nesse curso eu ensino as técnicas de limpeza, como utilizar os Merkabas, como é que nós trabalhamos a rede neural no corpo físico, como é que nós ampliamos a percepção tecnológica nesse processo. Tá? Então você é meu convidado. Nós vamos ter agora, no mês de maio de 2025, depois você dá uma olhadinha aqui no link, nós vamos ter aí o nosso curso de apometria 100% online, tá bom? Você é meu convidado. E aí comenta aqui, você já sentiu essas energias sendo sugadas, você já fez alguma coisa que você não conseguiu resolver, ou se você resolveu dentro desses pontos que eu trouxe aqui, ampliando a tua percepção cognitiva, conta aqui, eu quero saber como foi a tua experiência, como é que você saiu já dessa situação, ou se você ainda está nessa situação, clica aqui no link, bora estudar com a gente, bora ser independente, ter a sua autonomia no seu processo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, paz, luz, harmonia, raceia para todos, um beijo no coração, tchau, tchau.